Pessoal, boa noite. No vídeo anterior nós estávamos vendo o segundo exemplo de aplicação com a nova função scanf, que estamos vendo essa semana. Lá no material de vocês, exercício de 23 do 4 a 7 do 5, nós temos o exemplo de uso do scanf aqui no material e um formulário com os 3 exercícios. O exercício 1 e 2, eu dei exemplos bem parecidos de resolução para vocês nos 2 vídeos anteriores. Agora, nós vamos fazer um exemplo para o exercício 2. Na verdade, o exercício 1 e 3 foram os que eu já dei de exemplo nos 2 vídeos anteriores, né? Porque a gente falou sobre conversão de graus. No meu caso, Fahrenheit para Celsius, e o de vocês vai ser de Celsius para Kelvin. E lá no primeiro exercício, a gente falou sobre como coletar um valor de string, uma sequência de caracteres, e mostrar na tela. Vamos então para o nosso terceiro exemplo, que vai ser o correspondente ao exercício 2 que eu publiquei para vocês, o similar dele, né? Não vai ser idêntico. Que no meu caso vai ser uma adaptação desse exercício aqui, desse exemplo aqui, que é o exemplo 2, lá no exemplo 3, desculpem, lá no material que eu publiquei para vocês. Esse exemplo, ele falava sobre como fazer para pegar um número que está em uma determinada base e mostrar ele em outras bases. Agora eu vou alterar ele para que, em vez de pegar uma variável chamada valor que já tem um valor definido, ele peça para o usuário digitar um valor, que no meu caso eu quero que seja na base 8, e mostre na tela o equivalente desse valor nas bases 10 e 16. Então, essa parte aqui do código que está comentada, explicaçãozinha, eu não vou precisar mais. Se vocês quiserem consultar isso, está lá no material. Esse final do programa vai continuar a mesma coisa. Vai ser valor na base 16 e o resultado, valor na base 10 e o resultado. E é só incluir, então, o nosso scanf dentro desse programa. Para fazer isso, nós vamos criar uma variável que vai ser o meu int valor. Precisa ser um número inteiro para fazer essas conversões de base automáticas a partir do printf e do scanf. E ponto e vírgula. Lembrando, não preciso definir um valor para essa variável, um número, porque na verdade o número que essa variável vai ter vai ser o que o usuário digita. Vamos pedir para o usuário digitar um valor inteiro na base 8. Então, primeira coisa que eu vou fazer no programa, printf. Lembrando que sempre que a gente precisar executar logo de início uma pergunta, a primeira coisa que a gente vai fazer dentro da função main é a pergunta. Digite um valor inteiro na base 8, dois pontos, barra n, ponto e vírgula no final. Agora eu já tenho a variável para armazenar isso, eu preciso apenas do scanf, que vai pegar essa variável chamada valor e vai coletar do que o usuário digitou no teclado. Então, scanf. Dentro do scanf, o primeiro passo é sempre a especificação de conversão, qual o formato que você quer coletar. Isso começa com %. E
E agora, nós precisamos de um valor inteiro. Então, a gente precisa descobrir qual é a conversão, especificação de conversão para valor inteiro. Isso está lá no material que eu passei para vocês. Exercício do 23/7 do 5, material RBI. Abre aqui. %d, variável tipo int. Será que isso resolve o problema? Somente base 10. Então, não faz o que a gente quer. Porque eu preciso coletar um número somente na base 8. Vamos para o próximo. %i. É uma variável tipo int automática, ou seja, se você escrever 0 alguma coisa, ela vai ser armazenada como base 8. Se você escrever 0x e alguma coisa, ela vai ser armazenada como base 16. Esse %i ele não é a mesma coisa que o %i do printf. Então, no printf, %d e %i apresentam a mesma coisa. No scanf, o %d é necessariamente base 10. Se você colocar 0x num %d, ele não vai aceitar. E o %i, ele aceita qualquer uma das três bases, 10, 8 e 16, com o porém de que para usar a base 8, o seu número precisa vir com um 0 na frente, e para utilizar a base 16, o seu número precisa começar com um 0x na frente. Pode ser maiúsculo ou minúsculo. Próxima opção, %u. É um número inteiro positivo na base 10. Também não é o que a gente quer. Próxima opção, %x. É um número inteiro na base 16, somente hexadecimal. Está chegando no que a gente quer. %o. Número inteiro, somente base 8. Então, é isso aqui que vai solucionar a nossa dúvida para solucionar o nosso exemplo, que é colete um número na base 8. Vamos colocar lá scanf %o. Cuidem porque isso aqui é uma letra O, inclusive está em minúsculo aqui para ficar bem claro, não é um número 0. Vírgula, do lado de fora, não vai ser dentro de aspas, qual a variável onde eu quero armazenar este valor que o usuário digita. Lembrando sempre que a especificação de conversão vai ficar dentro de aspas e começa com %. E depois da vírgula vai a variável, e sempre que a variável não for uma sequência de caracteres, não for uma string, que foi o primeiro exemplo que eu dei lá no vídeo de antes, sempre que não for uma string, eu vou precisar colocar o ampersand, que é o shift número 7 lá no teclado, antes de colocar o nome da variável. Então, ampersand e valor. Ponto e vírgula. Nós pedimos para digitar um valor inteiro e ele precisa ser na base 8. Criamos uma variável para guardar o valor e coletamos a partir de um %o, que força a variável que o usuário digitou a ser armazenada como número de base 8. Então, quando for %o, não precisa colocar o 0 na frente. Se fosse %i, ele só armazenaria na base 8 se o meu número tivesse com o 0 na frente. Com isso, o nosso exemplo está pronto para ser executado. Porque olha só, o restante continua igual. Digite um valor inteiro na base 8. Pergunta, armazena na variável, coleta do usuário. Na verdade, cria a variável e armazene o valor coletado do usuário na variável. Depois disso, responda, escreva na tela o valor na base 16, /t para alinhar,
4x. Porcento 4 limita, na verdade reserva 4 casas lá no console, lá no prompt de comando, para que esse número ocupe 4 casas e fique alinhado com outros números que também ocupem 4 casas. Porcento 4, x. O x maiúsculo diz que o número vai ser impresso com base 16. Então bate com o que eu estou falando. O valor na base 16 vai ser valor com a especificação de conversão porcento 4x, que é 4 casas hexadecimal. Próxima linha, um outro printf fala valor na base 10 barra t porcento 4d. Mesma variável, só que dessa vez eu estou usando o d, ou seja, ele vai ser impresso na base, isso está lá no material da semana anterior, material do printf, vamos dar uma revisada. Aqui. Estrutura básica, printf. Porcento d, variável tipo int na base 10. Então esse aqui vai mostrar na base 16 e esse aqui vai mostrar na base 10. Lembrando que o valor é o mesmo, a variável é a mesma para as duas, para as três situações. Ou seja, eu vou coletar um número chamado de valor, armazená-lo com base 8, que é o que o usuário precisa digitar. E depois eu vou mostrar quanto esse valor vale, tanto na base 16 quanto na base 10. Vou rodar esse programa para ver o que acontece. Digite um valor inteiro na base 8. Posso digitar 8? Não, porque ele está na base 8, então o valor desse número precisa ter algarismos que estejam somente entre 0 e 7. Eu vou colocar o número 377. Esse número é FF na base 16 e é 255 na base 10. Isso bate com a realidade, tá? Certinho. Vamos tentar mais um exemplo. Fecha. Aperta para rodar. Sempre que fizer alteração, lembrem-se de rodar no Build and Run, aqui, e não nesse. Digite um valor inteiro na base 8. Vamos tentar com o número 10. 0 na base 8. Esse número 0 na base 8, ele vai ter que valer 8 na base 10. Então, fechou certinho. 8 na base 10. Na base 16 ele também vai valer 8, porque ele é um número pequeno o suficiente para caber na base 16. Só mais um exemplo. 100 é 64 na base 10, 40 na base 16. Então o que a gente construiu aqui é basicamente uma calculadora de conversão de octal para hexadecimal e decimal. Isso aqui provavelmente teria sido muito útil para vocês lá na disciplina de Digital 1 no semestre anterior. Agora vocês sabem como automatizar esse processo. Então isso é tudo para a aula de hoje. Muito obrigado, até mais. Tchau, tchau.